Boa noite para vocês, muito bom estar aqui mais uma vez. Acho que é a terceira vez, né, que eu venho aqui. Os caras já estão me chamando de Júnior, aí é pai. Júnior só minha mãe e minha esposa que me chama, né? Meu filho me chama de pai. Então, é muito estranho ouvir isso. Bom, a gente recebeu o pessoal aí da banda e tal, da Graça e Paz lá em Uberlândia, na nossa conferência. Foi um tempo espetacular, espero que tenha sido para cada um dos que foram também, como foi pra gente lá, né? E é um pouco disso aí mesmo, a gente tem que tentar estreitar a relação, porque a gente percebe que, mesmo estando em contextos culturais tão diferentes, é como se Deus falasse com o povo, né? No meio desta geração, Deus falasse com o povo, no meio de tanta gente cansada de tantas coisas, cansadas de talvez viver em comunidade, cansadas de acreditar na igreja, naquilo que a igreja sempre apresentou de mais gracioso. Ainda assim, há gente que vê algo que outros não viram, e é por isso que as comunidades da fé subsistem apesar de todos os pesares. Eu quero repartir uma palavra com vocês sobre esse desafio de ser igreja na nossa geração, e sobre o desafio de fazermos o bem, mesmo sabendo que somos um povo mau, que vive no meio de uma geração má e corrupta. Isso não é novo, isso não faz de nós um povo especial, como se parece que a gente prestasse menos do que os nossos antepassados. Mas muito pelo contrário, talvez nunca tenha havido, em outras gerações, uma iluminação com relação à decadência da humanidade, a decadência até mesmo da nossa busca por uma espiritualidade. E por isso a gente está vendo o negócio descer só ladeira abaixo. Abra sua Bíblia aí comigo, se você trouxe, né? Em João, capítulo 3, verso 17. Todo mundo sabe, né, o que é João 3,16. É um texto que geralmente todo mundo que é crente decorou, mas nós não vamos ler isso. Nós vamos ler João 3,17 em diante, que são textos que geralmente ninguém sabe, ninguém lembra, ninguém nunca parou para prestar atenção. Bom, se você está de Bíblia aí, João capítulo 3, verso 17, diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E agora abre comigo em Efésios capítulo 2, os dois textos que usaremos nessa noite aí, como base daquilo que a gente vai conversar. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, quando o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos das desobediências, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, quando olhamos para tudo que a palavra diz a nosso respeito,
e para tudo que a palavra fala a respeito da crise da humanidade face a um Deus que quer salvá-la, a gente precisa fazer algumas ponderações muito objetivas. Senão a nossa fé torna-se diluída a ponto de que a gente parece que está buscando para a nossa jornada mais uma experiência religiosa, mística, que na verdade não possui coisas concretas que possam proporcionar mudança de vida real e que vai fazer com que o mundo ao nosso redor seja transformado. Muitas pessoas, infelizmente, têm se deslumbrado com essa capacidade de viver essa espiritualidade tão abstrata, que na verdade é baseada mais em sentimento do que em certeza. A fé, embora ela não possa ser comprovada sempre de maneira objetiva, porque senão não seria fé, seria um fato, e para aquilo que você tem certeza, você não precisa de fé, você está vendo? A fé é aquilo que você sabe sem ver. A fé é algo que exige de nós, então, uma busca por um sentido, de modo que, embora a gente não saiba do que esse caminho é formado, porque estamos caminhando por uma convicção, a gente tem certeza de quem nos chamou e para onde nós estamos indo. Toda a espiritualidade que é desconectada desse propósito, desse sentido, ela é uma espiritualidade de consumo. Você está andando então com um grupo para tentar ver no que esse grupo pode favorecer a sua própria vida. No que esse grupo você pode ser abençoado por Deus. Então, na verdade, você não está interessado no grupo, você está interessado naquilo que o grupo pode fazer por você. E dessa crise a gente vê tudo isso que a igreja tem se tornado, e a espiritualidade, a fé tem se tornado no meio da nossa geração. Tanta gente machucada com a ideia de ser igreja, a ponto de que alguns nos acham loucos por ainda insistirmos em viver como comunidade da fé, como gente que quer andar junto, gente que se machuca, gente que ama quase sempre e odeia quase nunca. As pessoas dizem: que coisa antiga, que coisa ultrapassada, você tem que correr atrás dos seus interesses. Como se correr atrás dos seus interesses também não fosse uma coisa antiga, não fosse uma ideia que também já foi testada a exaustão e mesmo assim não trouxe felicidade para ninguém. Então, a verdade é que a nossa espiritualidade, ela precisa ter uma objetividade, no sentido de sabermos quem nos chamou e para onde nos chamou. Olhando à luz de todos esses textos aqui que lemos, essa objetividade tem que gerar no nosso coração alguns entendimentos a respeito de quem somos e a respeito de quem está fazendo o favor para quem na vida comunitária. Por que isso tem que ser claro? Porque senão a gente chega na crise que as pessoas têm chegado nos dias de hoje, que é a crise de achar que se uma comunidade não lhe favorece naquilo que são as suas expectativas, essa comunidade não é uma boa comunidade. E muita gente vê isso daí. Tem gente que ainda está vivendo naquela utopia de dizer assim: não olha para o homem, olha para Deus. Irmãos, se Deus não for visto em nós, vai ser visto onde? Então a gente precisava de gente que tivesse a ousadia de dizer assim: olha para mim, faz assim para ver direito, para ver se consegue ver o que você tem que ver, mas olha para mim. E aí você diz: mas isso é ousado demais. Sim, é ousado, mas é para esta ousadia que somos chamados, para não mais viver do jeito que a gente vivia antes, mas agora se esforçando e reconhecendo as nossas limitações, permitir que Deus seja visto em nós, não pelas nossas competências, para que ninguém se glorie, mas pela consciência de nossas limitações e de nossa gratidão a Deus pelo favor que Ele executou na vida de cada um de nós. Traduzindo isso de outras maneiras, eu diria que sendo a bondade de Deus um favor, porque é isso, a bondade de Deus aos homens é um favor, e é por isso que a gente diz graça, porque você fazendo de tudo para irritar Deus, só você existindo você já irrita Deus.
Quando você acha que você está no ápice da sua espiritualidade, você já é um problema. Se eu fosse Deus, eu te matava. Ainda bem que eu não sou. Eu não aguento meu irmão. Você acha que se eu fosse Deus, tivesse todo o poder, eu ia te aguentar? E sem precisar aguentar ainda? Lógico que não. Então Deus, eu não sei o que Ele tem. Não sei que paciência é essa. Ele fez o favor de amar gente que não merece. Ele fez o favor de chamar de filho gente que devia ser chamada de cão. E não é cão de pet shop, não, viu? É aquele que você dá um bicudo mesmo. Você não quer nem perto de você. Hoje não pode dar bicudo em cão mais. A Sociedade de Proteção dos Animais te prende. Então, ó, sendo a bondade de Deus, fruto de seu favor, e por isso a gente desgraça, por homens que não são merecedores, nós, e nem podemos vir a ser, ou seja, nós não apenas não éramos merecedores, como continuamos não sendo e jamais seremos. Então isso começa a fazer com que Deus fique maior e a gente fique menor. Bom, ainda que sejamos atingidos por essa bondade absoluta de Deus, por este amor de Deus por gente que não merece, uma coisa nós temos que concluir: é impossível que nós, de maneira natural, nos tornemos agentes de justiça. Por quê? Porque a justiça, segundo a perfeição que é Deus, ela não nos é natural, ela não nos é própria. E é por isso que a gente às vezes diz que é crente, diz que ama Jesus, diz que ama os outros, mas quando a gente vai no Facebook, a gente solta às vezes umas pérolas que eu acho que Jesus faz aquele face palm assim, falando. Foi por isso que eu morri, sabe? Aquela crise, né? Por quê? Porque nós não conseguimos manifestar graça e misericórdia da mesma maneira que Deus se manifesta por nós. A gente, quando vai emitir opinião, o que a gente faz? A gente começa a se tornar o padrão de moralidade para a sociedade. A gente vira para as pessoas e diz assim: olha, considerando que eu sou um homem de Deus, então agora tudo que não for homem de Deus eu vou começar a taxar como aquilo que não é de Deus. E a gente chama isso, na maior hipocrisia, de apologética ainda. Eu estou aqui defendendo a fé, como se a fé precisasse ser defendida, né? É beleza. Então olha só, a bondade de Deus, fruto do seu favor, por homens que não merecem, não merecerão nunca, e ainda que sejam atingidos pela sua bondade absoluta, não podem se tornar agentes de sua justiça, porque essa justiça não lhe é própria. Ou seja, fazer o bem, ser um instrumento da justiça de Deus no mundo, não é na sua vida algo natural. Portanto, toda tentativa na sua jornada de espiritualidade, onde você pressupõe que se tornou uma pessoa melhor, está equivocado. Porque a única possibilidade que há de você se tornar uma pessoa melhor é se você morrer um pouquinho mais, para que Cristo possa viver em você. Porque não lhe é natural ser bom, nem estando o Espírito de Deus e o sangue de Cristo sobre a sua vida. Se alguma coisa de bom sair da sua vida, o mérito não é seu, o mérito é todo de Deus. Compete a você única e exclusivamente permitir que Deus seja glorificado pela sua maneira de viver. Mas infelizmente nós vivemos diferente. Nós achamos que nós estamos aqui para resolver os problemas. E isso vai botando nessa conta da vida comunitária cargas que não precisavam ser carregadas. A gente começa a andar junto e começa a falar assim: bom, vamos ver quais são os problemas que têm que ser resolvidos essa semana. Fulano está transando com a namorada. Isso é um problema? Biblicamente sim, beleza. Mas a gente começa a tratar isso como se isso fosse o problema. Como se isso fosse resolver toda a vida comunitária. E gente, ainda que ninguém transe com ninguém, no fim a gente vai chegar à conclusão de que, nossa, ainda tem tanto abismo para superar. Se passar na peneira não sobra ninguém, nem eu. Aliás, principalmente eu. Falei isso aqui da última vez, mas insisto. Quando Paulo disse que era o principal dos pecadores, ele disse isso porque ele não me conhecia. E ele disse isso porque ele não te conhecia.
Porque se ele te conhecesse como você se conhece, ele diria assim: não, já tenho minhas dúvidas. Agora, não há, às vezes, no nosso entendimento, a humildade para reconhecer isso daí. Lá na nossa comunidade, a gente até veio falando no carro, nós estamos vivendo um problema contrário. Geralmente o problema das igrejas, principalmente das igrejas jovens, né, é o sexo. Nós estamos vivendo um problema contrário agora. Nós nos tornamos uma igreja de jovens, nós passamos a ser igreja de casais. E agora o nosso problema é a falta de sexo. Se é que você não entende. É umas pessoas que a gente precisa sentar melhor no namoro para acertar os parâmetros. Nós vamos ter que chamar 2, 3 testemunhas, sabe? Para acertar umas coisas, para depois que casar, existir aquilo que as pessoas queriam fazer de qualquer jeito antes de casar, e depois não quer fazer de jeito nenhum. Então você está vendo? Você resolve um problema aqui, vai aparecer outro problema ali. E digamos que a gente supere essa crise, qual outra crise vai aparecer? Sei lá. De repente a gente vai ter um desafio financeiro de fazer algo pela comunidade onde a gente está inserida, e vai ter gente que vai perceber que às vezes não quer fazer parte do desafio, porque ama mais aquilo que são seus próprios sonhos do que aquilo que a gente aprende a sonhar junto como comunidade. Aí você fala: não, então vamos trabalhar para resolver isso daí. E aí você resolve esse problema, o que acontece? Vem o outro problema. Você começa a trazer um público marginalizado para a vida da comunidade, e aí as pessoas começam a perceber que elas amam mais o seu conforto de não ter que abraçar gente fedida. Ela dá dinheiro, ela tá junto, ela não transa no casamento e transa muito depois, mas ainda assim tem um negócio que a incomoda. Aí você resolve esse negócio, vai aparecer outra. E de crise em crise, de fé em fé, nós vamos trilhando essa jornada que parece que não acaba. Se você quer que essa jornada acabe, ore para que Deus te leve para o céu, de preferência. Porque não vai melhorar. Não vai. Tem gente que diz assim: olha, se você está procurando uma igreja por causa das pessoas, você está equivocado, porque você deveria procurar uma igreja por causa de Deus. Ô, irmãos, com todo respeito, você está procurando uma igreja para tentar achar Deus, você está procurando a coisa certa no lugar errado. Quer ver Deus? Abre o olho, poxa. Você consegue ir para a praia e não ver Deus? Você consegue trabalhar e não ver Deus? Você consegue ir para o hospital e não ver Deus? Vira um ateu para você e fala aqueles clichês óbvios, né? Me mostra Deus. Eu viro para ele assim: velho, me mostra como você consegue não ver Deus. Eu juro que eu queria entender. Eu juro que eu queria perceber o que você percebe. Essa capacidade de limitação, que o negócio é só o que eu enxergo, mais nada. Parece que você está vendo o negócio em um olho só, sabe? Você não tem noção de profundidade. Enquanto que eu estou vendo outra coisa. Eu estou olhando para a mesma coisa e vendo outra o tempo todo. Ah, mas eu vou procurar uma igreja por causa de pessoas? Lógico, qual é o propósito da vida comunitária se não estar com gente para que Deus possa ser glorificado na nossa maneira de viver? Agora, se a gente vai permitir que Deus seja glorificado na nossa maneira de viver, precisamos ter a consciência de que tudo isso que a gente falou aqui é uma verdade. Não há em nós mérito, não haverá, e por isso toda tentativa de se executar a justiça com a força do nosso braço vai incorrer em erros, porque essa justiça de Deus não nos é própria. E se isso é verdade para você, também é verdade para o outro. Portanto, você não pode esperar do outro na vida comunitária que essa pessoa seja um instrumento de Deus para a resolução dos seus problemas, porque ela não é um instrumento de Deus para a resolução nem dos problemas dela. Então, se você acha que você vai para a vida comunitária tentando achar Deus, tentando encontrar com Deus sem encontrar com o outro, você está totalmente equivocado. E se você acha que você pode viver com Deus lá dentro da sua casa, você não entendeu foi nada. Porque se Deus te quisesse tão perto, mas tão perto que não precisasse de pessoas, Ele te matava. Mas o propósito da vida comunitária é fazer com que Deus seja expresso na vida, na jornada do andar com o outro, de modo que essa justiça que não nos é própria seja percebida.
essa justiça que não é do indivíduo, seja manifesta no morrer de cada indivíduo pela consciência da totalidade que nós formamos. Ou seja, gente que percebeu que sendo chamado por Deus para fazer mais, não tem mais a ousadia de querer resolver tudo com a força do seu braço, mas coloca o seu braço à disposição do outro, para que Deus seja glorificado através das coisas que nós fazemos na vida um do outro. Já viu a crise de gente com dinheiro com relação à igreja? Qual que é a crise do cara com dinheiro e igreja? O cara fala assim: não, eu não tenho crise de pôr dinheiro nas coisas de Deus, eu só tenho crise de pôr dinheiro na igreja. Por quê? Porque ele não quer o relacionamento, ele quer só resolver o problema. Então o que ele faz? Ele pega o dinheiro dele, metade do salário que seja, e ele compra tudo de cesta básica e distribui para os pobres. E ele acha que por conta disso ele está tendo uma atitude mais espiritual do que aquele que com muito sacrifício oferta na vida comunitária. Por quê? Porque ele está fazendo mais, ele acha que por fazer mais ele é mais. Ele não está percebendo que não há capacidade de promover uma obra de justiça com a força do seu braço. Porque ainda que você dê o seu corpo para ser queimado pelos outros, se o amor de Deus não for visto em você, tudo isso é perda de tempo. Tudo isso é jogar recurso fora. Porque nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo. Qual é o sentido da vida comunitária? Nós negamos a nós mesmos, reconhecendo que não é possível haver justiça a partir de nós, e aí apesar de nós, Deus faz na vida comunitária de modo que toda a glória seja dada a Deus e não aos indivíduos. É a parte com a consciência do todo, negando a si mesma, não para se salvar, mas para que o todo seja glorificado na jornada no meio da cidade. É o cristão como indivíduo entender que como essa justiça não lhe é própria, morrendo para si, para que a igreja seja instrumento de justiça no meio das pessoas, no meio da vida comunitária. E aí então, Deus é visto. Onde? Em nós. Em mim? Não, em nós. Deus não pode ser visto em mim. Deus só pode ser visto em nós. Eu e você juntos, buscando então não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, vivendo juntos em amor, tentando deixar Deus fazer. E quanto mais a gente não atrapalha, mais Deus faz, mais o amor de Deus se manifesta em simplicidade, em graça. As pessoas então são atraídas a esse relacionamento e elas conhecem Deus através dessa maneira de viver. Elas não têm a arrogância de achar que têm que se tornar igual a nós, no sentido de que elas precisam das nossas práticas, mas elas perceberão que se há algo que deve ser imitado na nossa vida, é a capacidade de reconhecer que nós não somos capazes, que nós não somos bons, e que ainda assim Deus faz através de um povo que não é. No meio da jornada aparece gente que às vezes quer só resolver problema mesmo. E aí eu digo a eles: olha, você quer lutar pela causa do outro? Morre no lugar dessa pessoa. Porque é isso que o Evangelho traz para nós. E hoje nós estamos vivendo a época da militância. Já percebeu isso? Tem gente que está confundindo a jornada da fé com a jornada da militância da vida. O que é a militância da vida? É você se engajar numa causa achando que essa causa é mais importante do que a simplicidade das palavras de Jesus. E aí você tenta ressignificar as palavras de Jesus segundo aquela ótica que você considera importante. E é óbvio, irmãos, que a militância tem um papel na sociedade. Porque se não houver quem milita por determinadas causas sociais, o que acontece é que muitas das coisas tornam-se esquecidas, muitas das pessoas tornam-se perdidas, porque a gente simplesmente não olha mais para o outro. Ou seja, militam coisas que são fruto de uma justiça absoluta que não nos é própria, tentando achar que você vai resolver os problemas a partir daquilo que nós fazemos. E não vai resolver, essa é a verdade.
Mas a gente tem essa arrogância de achar que nós vamos resolver. E aí, como a igreja não consegue resolver os problemas, a gente resolve fazer com a força do nosso braço, chamando isso de uma missão, chamando isso de um projeto, dizendo que você vai conseguir fazer algo que a igreja não faz. Tudo isso é lindo, tudo isso é lícito e até necessário. Mas o chamado de Deus para nós como igreja vai além disso. Então, quer lutar pela causa do outro? Morre no lugar dele. E o que as pessoas têm feito na nossa geração? Elas não têm morrido, elas têm matado. Então, quando você vê, por exemplo, a igreja que não faz nada, o que você faz? Você quer matar todo mundo que não faz nada. Ao invés de você morrer por uma determinada causa, para que isso servisse de inspiração para que as pessoas dessem a sua vida também. A galera critica o Estado Islâmico, mas eles são terrivelmente coerentes com a proposta que eles ofereceram desde o começo. Eles são gente que está disposta a matar e morrer pela fé deles. Então, se tem uma coisa que você não pode chamar o islâmico fundamentalista, né, na jornada, é de incoerente, é de hipócrita. Porque hipócrita ele não é aquilo que ele diz, mesmo sendo uma interpretação questionável, até mesmo da teologia deles, ele faz. Agora a gente não, a gente quer só 50% da nossa percepção de jornada, de percepção de vocação. A gente está disposto a matar por amor a Deus, mas morrer esquece, meu amigo. A gente quer que alguém morra, desde que não seja eu. Não é verdade? Sabe onde os traduz? Você acha que eu estou exagerando? É verdade. Por exemplo, você vira e fala assim: ah lá, ó, fulano, trocou de carro. Se for o pastor, então, aí eu estou no mesmo carro, herege imóvel lá, né? Farcinha, 1.0, sem ar, sem direção e alguns anos sem IPVA. Esse ano eu estou com IPVA pago, graças a Deus. Aí, você troca de carro, o que as pessoas falam? Ah lá, ó, tá roubando. Tirou o Corsa 1.0, sem ar, sem direção, novo. Quanto custou esse carro? Tá roubando. E é engraçado, porque parece que eu, a minha esposa, o meu filho, os meus amigos fomos condenados pelo diabo a andar de Corsa sem ar-condicionado. Não é verdade? Gente, eu fui para Rondônia outro dia com a galera, 2.200 km só de ida, 2 dias de viagem. E eu não conto isso assim, nossa, como nós somos crentes. Não, gente, é como nós somos doidos mesmo. Porque a gente tinha que ir. O orçamento que tinha era R$1.000 para chegar lá. Eu tinha duas opções: ou eu ia de avião até Porto Velho e voltava de carona, porque tinha que voltar, né, no meio do estado, ou eu ia de carro. Aí eu pensei, pô, R$1.000 de gasolina, dá para levar mais 3 pessoas comigo. Aí lotamos o carro e fomos. Você troca de carro, as pessoas já ficam assim: ah lá. Ah, a incoerência. Cadê o discurso dele de dar tudo aos pobres, andar com Jesus? Eu falo: ué, peraí, velho, onde que eu falei isso, né? Minha vida está nas mãos de Deus. Deus, toma o que o Senhor quiser. Então é assim que a gente vive. A gente fica militando as coisas a partir do morrer do outro. Só que eu te pergunto, e você? Quando você troca de carro, quando você troca de bicicleta, que seja, você também faz essas contas, do tipo assim: não, aquela outra estava boa, sabe? Vou pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Então você está vendo como é que é hipócrita a nossa justiça? A nossa justiça, ela quer ser aplicada para a vida do outro, mas para a sua não quer. Então a gente tem que perceber que lutar a causa do outro sem morrer não tem sentido nenhum. Deus não chamou a gente para salvar os outros. E é isso que a gente acha que foi chamado para fazer. Não, eu vou agora aplicar a justiça de Deus na vida do outro. Então você não quer ser o cara que ouve de Deus assim: ó, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Você é o cara que quer falar essa frase para os outros, não é? E aí, no meio dessa história toda, você fica assim: não, eu estou trabalhando para salvar as pessoas. Meu irmão, não está não. Isso não é competência sua, nunca foi. Porque toda tentativa de salvar alguém, considerando que a justiça de Deus não lhe é própria, vai incorrer erros. Você vai condenar o irmão e vai salvar o ímpio, se é que vai salvar, né?
Você vai botar o ímpio para dentro de casa, vai botar o irmão para fora. Bom, Deus abriu mão da sua própria justiça para iluminar o seu entendimento quanto à sua responsabilidade de morrer. Ele trilhou o caminho. Então siga as pegadas de Jesus, teorize menos e chore menos com relação à responsabilidade alheia. A jornada da fé não é sobre como nós militamos uma causa para o outro, mas é sobre como nós compreendemos as nossas limitações e sobre como então nós seguimos os passos de Jesus. Então toda reclamação com relação à vida comunitária, com relação ao ser igreja, com relação às coisas da vida que Deus colocou para nós como jornada, são incoerências. Por quê? Porque olha o povo que Jesus andou, meus amigos. Olha o povo que Jesus andou. Na boa, se arruma 12 discípulos para te seguir, ensina o melhor para os caras, quase 10% já te trai, né? De cara. No Getsemane só estavam os bons, porque Judas saiu para ir buscar os fariseus e os romanos para prender Jesus. Então tá só os bons, tá só os crentes, os 11 ali, né? Aí Jesus pega a nata da nata, pega os melhores dentre os 11 e leva para o monte para orar. Então olha só, é Deus chamando uns caras para ajudar a resolver um problema. Qual era o problema? Jesus ia ser crucificado ali um tempo, e pouco tempo. Ele sabia que era questão de horas para Judas aparecer e ele ser entregue e começar a tortura dele. O desespero de Jesus é tão grande que a oração dele, seguida de suor de sangue, é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque eu gostaria de não passar por essa situação constrangedora que eu sei que vai começar daqui a pouco. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Agora que eu estou aqui no olho do furacão, a minha vontade é não estar aqui, mas seja feita a sua vontade, não a minha. É uma parte. Deus sendo todo, se faz parte, compreendendo que a parte tem que morrer para si, não para salvar a outra parte, mas para que Deus seja glorificado no todo, na vida da comunidade. Aí ele pega essa elite espiritual, que são os discípulos dos discípulos, melhores discípulos que ele tem, e levou junto do Getsemane. O que acontece com os caras quando ele está orando? Dorme. Aí ele chega nos caras e fala assim: vocês não podem ficar acordados um pouquinho não? E eles: opa, estamos vivos aqui, estamos vivos. Aí ele volta a orar. O que acontece? Dorme de novo. Aí ele dá lá uns porros nos caras, acorda eles de novo, dá aquele Hadouken, né? Que você fica assim: cara, não vai sobrar nada. Tipo assim, não dá para vocês ficar acordados comigo meia hora, não. Dá. Jesus volta a orar e eles dormem de novo. E às vezes a gente fica, sei lá, botando uma farda nas costas de Judas Iscariotes, né? Ou de Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Mas aqueles caras ali, no momento mais crucial da vida de Jesus, dormiram. Ou seja, Jesus estando com os melhores, aqueles que são os pais da fé, no sentido de que esses homens foram usados por Deus para estabelecer no meio dos homens a maneira pela qual a igreja deveria trilhar a sua jornada. Gente que aprendeu diretamente com Jesus. Esses caras, na hora H, dormiram. Se eu fosse Jesus, eu tinha matado esses caras, porque ele tinha razões e motivos para fazer isso tranquilamente. É gente que diz: pode contar comigo. É gente que diz: eu estou aqui, não vou te abandonar. É gente que está lá na hora da angústia e na hora da angústia te abandona. O que eles podiam fazer por Jesus? Nada. Só ficar acordado. Era só para Jesus, enquanto está suando sangue, pensando na crise da sua existência, olhar para eles e falar assim: eu não estou sozinho. Os meus amigos estão aqui. O que os meus amigos podem fazer por mim? Nada, mas não importa. Eu não estou pedindo que os meus amigos morram no meu lugar. Eu só estou pedindo para eles ficarem comigo, para eles ficarem acordados.
mas os desgramados dormem. E Jesus, por fim, desiste daquele negócio lá e fala: vamos, chegou a hora. Sai dali, encontra com Judas e os soldados, ele vai preso e ali começa a Via Crucis. Começa aquela noite de tortura que culmina com a morte de Jesus no dia seguinte. Às vezes a gente não compreende a jornada da vida comunitária porque a gente está achando que é Jesus. A gente está achando que somos os espirituais que tem o dever de cobrar dos outros que os outros acordem. Só que ao invés de fazer aquilo que Jesus fez, de ir lá e acordar o cara mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, não, a gente descarta as pessoas quando elas são pegas dormindo, porque a gente se considera aqueles capazes de serem instrumentos de justiça no meio da jornada, sendo que Jesus, podendo excomungar aqueles caras, não fez isso. Muito pelo contrário. Isso pode parecer um conceito novo, mas irmãos, a Bíblia vem falando desde o começo sobre o quanto que a gente vai dar isso mesmo. Naturalmente é impossível. Salmo 14 fala assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 53:3 diz a mesma coisa. Romanos 3 diz a mesma coisa. Eclesiastes: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. A mesma coisa. Romanos 7, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero eu faço. A Escritura o tempo todo está dizendo para você que não é possível. Então por que esperamos do outro algo que não nos é possível? Ser igreja é entender que Deus jogou toda a expectativa que tinha com relação à nossa pessoa fora, e que Ele não está querendo nos matar, porque se Ele fosse nos matar pela consequência dos nossos pecados, Ele já o teria feito. A justiça de Deus se manifesta no fato de que Cristo morreu no nosso lugar. Então, se nós queremos ser instrumento de justiça para a vida uns dos outros e para a vida do mundo em que nós estamos inseridos, para sermos luz do mundo, a gente precisa morrer. Uma comunidade não de gente que está querendo salvar, mas de gente que entendeu que foi chamado para se perder, que foi chamado para conviver com gente ruim. Quem? Os irmãos. E com a consciência de como Deus é bom e nós não, a gente permite que Deus manifeste a sua justiça apesar de nós. E aí você começa a deixar com que o amor de Deus seja visto na sua vida apesar de você. Como? Você ama gente que não tem razão para amar. Porque amar seu filho é fácil, até chegar na adolescência, né? Mas é amar o filho dos outros. Na boa, gente. Eu não amo o filho dos outros. Eu aturo e olha lá. Mas Deus quer trazer para nós agora uma consciência de justiça que é além da nossa. Ele quer que você vá na cadeia, ou quando você for assaltado na rua, você olhe para a pessoa e pense nessa pessoa quando era um bebê no colo da mãe. E aí você olhando para essa pessoa, imaginando que um dia ela foi esse bebê, que desejaram para ela tudo de bom, você vai pensar assim: então, é igualzinho meu filho. Então, como é igual ao meu filho, então agora eu tenho que amar esse cara, apesar dele. Porque Deus me ama apesar de mim. E quando você for para a vida comunitária, você agora vai começar a andar com os piores. Por quê? Porque aqui estão os piores. Aqueles que reconhecem diante do mundo que não são capazes, que não são bons, que não podem, que é só pela graça mesmo. Esse texto todo que diz assim: não há um que busque a Deus, eu sou de mim mesmo que está falando esse negócio. Mas quando morremos
para nós mesmos, então aprendemos a viver pelos outros, que é o propósito pelo qual Deus nos chamou. Por que nós insistimos em ser igreja, irmãos? Por que nós insistimos em ser igreja se não é em nossa competência, não é em nossa capacidade de resolver as coisas? Vamos fazer uma análise aí das nossas expressões evangélicas. Tem gente que diz assim: eu quero ser igreja porque eu tenho um prazer assim, de me prostrar na presença de Deus. Eu adoro essas expressões que para mim não querem dizer nada. Prostrar, o que é prostrar? Não quer dizer nada, é só uma palavra bonita. Porque ninguém se prostra coisa nenhuma, né? Bom, quer se prostrar diante de Deus? Vou te dar o caminho aqui. Chega no altar de Deus, certo? Se prostra, se curva. Onde é o altar de Deus? Onde é que Deus quer sacrifício, oferta? Onde que Deus quer essas coisas todas? A vida do outro. Não é nesse lugar aqui, nem em nenhum lugar construído por mãos humanas. Deus não habita em lugares construídos por mãos humanas, então é a vida de gente. É nesse lugar que Deus quer ser adorado. Então vai lá e se prostre. Reverenciar os poderosos é óbvio. Eu falo para a galera que você só chama 3 pessoas de senhor na vida. Fora os por educação, óbvio. Seu pai. Então é 4, eu tinha esquecido do pai. O pai, se você chamar seu pai, eu não chamo meu pai de senhor, eu chamo de pai mesmo, vou de seu Zé. Deus, a polícia, você chama de senhor, principalmente se for um cara bonito feito eu, e o cara está te assaltando. Não é verdade? O cara encosta um cano em você e fala: passa a carteira e o celular. O que você fala para ele? Sim, senhor. E aí ele anda logo vagabundo. E aí você entra em crise, porque você vai: peraí, quem que é o vagabundo aqui, né? Quem que é o vagabundo, quem que é o senhor? Mas é assim que a gente trata. Por que você trata assim? Porque é lógico na nossa jornada se prostrar diante de uma autoridade que tem poder. Chegou alguém mais poderoso que você se prostra. Por quê? Você não quer apanhar, você não é bobo. O policial pode te levar preso, o bandido pode te matar, seu pai pode te dar um peteleco, né? E por aí vai. Deus então nem se fala. Agora, lavar os pés dos piores, isso é se prostrar no altar de Deus. Se prostrar para os poderosos é natural. Se prostrar para os piores é sobrenatural. E é isso que Jesus fez. Ah, Jesus lavou os pés. A gente acha que Jesus lavou os pés dos caras em pé. A gente acha que Jesus subiu os caras para não ter que agachar. Porque você não quer fazer isso de jeito nenhum. E Jesus fez e ensinou e disse que o maior entre nós era aquele que fosse o que mais servisse. Então, meus irmãos, quer se prostrar diante de Deus? Se ajoelha diante de gente que não merece. Porque Jesus lavou até o pé de Judas. E se você acha que você vai ser poupado de lavar, você não entendeu nada. Ah, eu quero estar na casa de Deus, é por isso que eu quero ser igreja. Gente, o que isso significa? Vou estar na casa de Deus. Tem umas igrejas que eu vou pregar de vez em quando, eu vou de bermuda, os caras: rapaz, você veio de bermuda na casa de Deus. Ô, velho, desculpa, eu não sabia que Deus habitava só aqui, tá ligado? Falei, se eu tivesse falado, se eu tivesse vindo paletó, eu vinha, combinado no cagado, né? Você não falou nada. Já fui pregar nas igrejas que eu fui de chinelo, deu mó rolo. Que depois os caras falavam assim: pô, esse cara veio de chinelo. É para provocar mesmo. Veio para desafiar. Não é, gente. Eu estava em casa de chinelo. Aí o irmão chegou e falou assim: ô, tá na hora do culto. Não, o culto é daqui 1 hora. Aí eu: beleza. Aí ele foi tomar banho. Tô eu lá no sofá. Aí ele: irmão, o culto é daqui 40 minutos. Eu falei: beleza. É daqui 20 minutos, beleza. Velho, o culto é daqui 5 minutos. E eu tô lá no sofá, beleza. Ele: velho, se a gente não sair agora, a gente não chega pro culto mais. Eu falei: então vamos. Aí eu calcei o chinelo e saí. E ele entrou em crise e falou assim: você não vai tomar banho? Aí ele falou o que ele queria falar 1 hora atrás. Né? Eu
falei, não fiz nada hoje, eu nem suei. Minha mulher não estava junto. Para que vou tomar banho? E aí depois o irmão entra em crise, ele fala assim, rapaz, o cara veio pregar de chinelo. Aí na cabeça dele, qual é a lógica? Que eu estava lá em casa, de paletó e gravata, sapato social, e de que para ir no culto eu pus o chinelo. Porque se ele achou que eu fui atrevido de estar de chinelo lá, é porque ele achou que eu devia estar melhor vestido em casa. Não, eu só levantei e fui pro culto. Então o que é estar em tua casa? Quero estar na casa de Deus. Gente, não é Deus que está ou não em nós. Isso é bobagem. Ai, Deus vem sobre a minha vida. Meu irmão, se Deus é onipresente, ele já está. Tem jeito. Tenta fugir de Deus, você vai entender do que eu estou falando. Jonas tentou. Davi, então, ainda fala do bagulho da maneira mais linda, né? Ele fala assim, olha, no mais alto dos montes, ou até mesmo no mais profundo abismo. Em algumas versões, no inferno. Aonde eu vou, o Senhor está. Você está dizendo que Deus está na boca de fundo? Tá. No motel? Tá. Às vezes quem não está lá para ser instrumento de justiça, apesar de si mesmo, é a gente. Mas Deus está. Então a gente não precisa ficar militando esse negócio de não, eu vou estar no lugar porque eu quero estar na casa de Deus. Não, irmãos. O que é esse papo de casa de Deus? Olha, se cada um de nós tem a consciência de quem é na construção comunitária de sermos a habitação de Deus, então você está na casa de Deus. Estar na casa de Deus é ter a consciência de quem você é na construção comunitária. É você entender que você não existe para si mesmo, você existe para o outro. Para salvar o outro? Não, para glorificar Deus. Porque quem salva o outro não é você, você não pode salvar ninguém. Você não pode salvar nem a si mesmo. Então você morre para si, pelo outro, para que Deus seja glorificado nesse pacote todo. E aí então, meu irmão, você se torna a habitação de Deus. Nós nos tornamos a habitação de Deus, porque Deus não habita em mim, habita em nós. Então não é sobre a gente ser um recipiente. Porque você acha que Deus vai entrar em você, fisicamente falando, como se Ele já não estivesse, fica parecendo então que Deus, sendo onipresente, Ele não é tão onipresente assim. Não é verdade? Ah, eu tinha um vazio dentro de mim. Não, você não tinha um vazio, você tinha uma ausência de consciência. Porque Deus estava aí, meu irmão. O que você não tinha era consciência de quem Deus é e quem você é. E por não ter essa percepção, você não consegue ser digno. Você é só vasilhando. O que é se encher de Deus, né? Outra expressão que geralmente o cara fala. Eu quero me transbordar de Deus. O que é transbordar de Deus? Se Deus está em todo lugar, Ele é sempre maior do que qualquer recipiente que tenta contê-lo. É tipo, você fala assim, escolhe uma vasilha e drena no mar. Está entendendo? Pode pegar a vasilha que você quiser. Toda a água que você botar dentro do mar ainda vai ficar água lá de fora. Porque não tem jeito. Então imagina tentar conter Deus com um recipiente. Logo, não dá para ficar cheio de Deus do mesmo jeito que não dá para ficar vazio de Deus. Vazio de Deus é inferno. Cheio de Deus é consciência de quem Deus é e de quem você é. E o meio termo entre uma coisa e outra é a jornada da vida. Gente que ainda tem a possibilidade de perceber que Deus está ao teu lado e Deus está em você o tempo todo, mas não percebe isso. E por não perceber é como se Deus não tivesse. Essas expressões então são apenas manifestações de percepções. Eu me sinto vazio de Deus porque eu não consigo perceber Deus em mim. E por isso eu não preciso da arrogância religiosa de tentar falar de Deus para o outro, levando Deus para ele. Olha, não estou levando nada. Fica parecendo assim, é o hipócrita, né? Ele vira para o outro e fala assim, olha, eu quero te falar sobre Jesus, como se Jesus fosse meu e não eu dele. E aí eu quero convencer o cara de que aquilo que Deus colocou na minha vida, ele precisará dele.
E aí, obviamente, qual é a reação do cara? Ele olha para você e diz assim: pô, esse cara é chato pra caramba, porque ele está querendo me catequizar, está querendo me convencer a viver a prática religiosa dele, porque ele está dizendo que ele tem Deus e eu não tenho. E a gente não está sendo chamado para isso, nós estamos sendo chamados para que a gente pudesse chegar nas pessoas e encontrar Deus ali, porque Deus está. Então você se move agora na direção do outro e permite que Deus seja visto. Eu falei para vocês que eu fui para Rondônia, irmãos. Olha que situação estranha. Eu levei 3 pessoas comigo. Um era o PV, que é um cara lá da igreja, que é o mais ser humano de todos, pra você ter uma ideia. É o mais, parece um ser humano. Negão, tal, bonitão. Beleza. Tatuado. Mas aí eu dei carona com uma menina chamada Priscila, que passou um mês lá em casa, desde a conferência que a gente fez até o dia da viagem. Ela já estava lá, ela falou assim: tem que eu ficar aí um mês, não? Falei: vou ver se é da vontade de Deus, né? Fui falar com a minha mulher para ver. E eu contando assim que ela ia falar: não, né? Se hospedar uma menina na sua casa um mês, né? E ela: a Priscila, deixa ela ficar. Gente, parecia o devorador, assim, comia tudo que tinha na casa. Para não ser desonesto, ela fez despesa lá em casa, mas ela comeu tudo também, então no final morreu 0-0, né? Mas uma pessoa muito massa, passou um mês com a gente lá. E a menina dando uns dread colorido, assim, mais estranho, né? Por fim liga um irmão de Belo Horizonte e fala assim: ô velho, tô precisando de carona também, tem como você me levar? Eu tenho, bora, vem pra cá. Foi pra Uberlândia. O cara tinha tatuagem na cara. Ele estava na conferência também, mas ele foi embora. O apelido dele é Branco. Tatuagem na cara, gente. Não é um coraçãozinho. Ele tem um monte de tatuagem na cara. E o irmão tem um histórico policial não muito bonito, sabe? Embora tá tudo pago, graças a Deus. Aí botei os caras no carro, entro no carro e saio fora para viajar. E aí o que eu estou dizendo? Você vai andando, e quando eu era novo convertido, eu tinha uma crise. A crise minha era assim: toda vez que eu trombava com alguém, eu ficava na crise tentando falar de Jesus para alguém. Já viu isso? Eu pegava um ônibus, eu falava assim: rapaz, se esse ônibus explodir ali na esquina, só eu vou ser salvo. Agora, o cobrador, o motorista, esse povo não vai ser salvo porque eles não conhecem Jesus como eu conheço. Aí eu começava a entrar em ansiedade, ligava no modo de ansiedade, falava: não, pensando bem, nem eu vou ser salvo. Porque eu, sabendo quem Jesus é, não estou aqui me morrendo para fazer conhecido, logo nem eu vou ser salvo. Velho, eu entrava num lugar que tinha gente, eu entrava em crise. Hoje eu não vivo essa crise mais. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de salvar ninguém. Então o que eu fiz? Catei os irmãos, botei no carro, entramos no carro para viajar. Fomos até Cuiabá, dormimos em Cuiabá. Sossegado. No meio do caminho, até Cuiabá, eu virei para os caras e falei assim: a gasolina na Rondônia é cara. Vamos comprar gasolina aqui, botar num galão, jogar no porta-mala? Vamos. Compramos um galão, jogamos gasolina no porta-mala e saímos. Aí passa Cuiabá, segundo dia de viagem, dormi na casa dos irmãos, aquela luta toda. Eu vi um carro quebrado na beira de estrada. Aí tinha mulher grávida, parecia carro de palhaço, sabe? Saindo aqui tanto de gente dentro. Aí eu vou parar, velho. Aí parei, aí veio o velhinho assim na minha direção. E ele olha assim para todo mundo dentro do carro e ele já não sabe mais se ele quer ajuda, se ele não quer. Aquela situação estranha, né? Aí eu abro a janela, ele vem e ele assim: ô rapaz, deixa eu te falar, eu fiquei sem gasolina. Falei: tá, e aí? Não teria como você me arrumar um pouquinho de gasolina para eu poder voltar para Cuiabá? E aí eu vejo o que está acontecendo. Falei: teria. Aí: não, peraí que eu vou pegar a mangueira. Falei: não precisa não. Aí ele: como assim não precisa? Falei: relaxa, que eu tenho gasolina aqui para te arrumar. Aí nós descemos do carro e a gente abriu, catou o galão e já tinha um funil também. A gente é prevenido, né?
Fomos lá, botamos o funil, colocamos gasolina, nós descobrimos porque o carro dele estava ficando sem gasolina. O tanque estava furado. Caiu metade no chão. Mas caiu um pouco dentro do tanque, dava para ele chegar, né? Aí nós botamos gasolina e os irmãos assim, quanto? Falei, velho, vai pondo, mano, vai pondo. E ele, não, porque eu tô sem dinheiro, aí você me dá a sua conta. Eu falei, velho, vamos fazer o seguinte, deixa esse papo pra lá. E aí onde você acha que esse assunto vai, irmãos? Você está entendendo? Por que você reparte aquilo que às vezes está te custando? A gente comprou gasolina para economizar centavos, né? Porque ele não é pior do que eu, e nem melhor. Aqueles caras lá são só gente que Deus coloca na minha jornada para que eu comece a perceber que eu não tenho a responsabilidade de levar Deus para eles. Eu só tenho a responsabilidade de permitir que Deus seja visto apesar de mim. Então não tem jeito, no final o cara vem e faz aquela pergunta clássica. Sabe que pergunta é? Bom, rodamos mais um pouco. Aí, pô, meu carro é 2009, vai estar com quase 200 mil quilômetros rodado. Aí eu entro no posto, tinha só mais um carro, uma Hilux SW4, sonho de consumo, lindo, maravilhosa, né? Aí ela tava com o capô aberto. Toda vez que eu vejo isso eu rio, porque eu fico assim, pô, esses carrão novo, quebrado, e meu carro velho andando, né? Aí eu parei do lado dela assim, né? A hora que eu parei já veio o motorista. E sabe qual o comentário que eu fiz? Na boa, eu falei assim, não, o cara tem uma Hilux dessa, ele deve andar, sei lá, ele vai pro sítio, né? 100 km. E eu com meu carro a gente vai pro Paraguai, a gente vai pra Rondônia. Aí o cara veio falar comigo, não tinha ninguém no posto, ele falou assim, ô velho, deixa eu te falar. Não foi com essas palavras que ele falou, mas foi isso que eu entendi, né? Ele falou assim, deixa eu te falar, teria como você emprestar a bateria do seu carro para dar partida no meu? Aí eu segurei para não gargalhar, né? Eu olhei e pensei, velho, essa Hilux tem 2 anos de uso. Como que esse cara tá sem bateria, né? Mas tá sem bateria, porque carro 2 anos, 3 anos, tá com bateria mesmo, né? Às vezes até antes. Aí, falei, tem. Não, pera aí, então. Eu falei, não, relaxa, que eu tenho tudo aqui, velho. Aí, tudo o quê? Eu falei, eu tenho um cabo aqui pra gente fazer a chupeta no carro. Aí eu embiquei o carro, liguei o bagulho, ligamos no carro, dei partida no meu, acelerei e falei, agora dá partida aí. Aí ele deu partida, nada. Aí eu virei e falei assim, faz o seguinte, liga o alarme e desliga o alarme. Aí ele ligou o alarme, desligou o alarme, falei, dá partida agora. Aí pegou de primeira. Aí eu fui lá, arranquei os meus cabos, guardei tudo. Aí o cara virou pra mim e fez aquela pergunta. Aquela pergunta. E depois, mais pra frente, a gente foi parado pela polícia e nós tomamos uma revista de 40 minutos. Olharam até dentro do tanque de gasolina do meu carro. Perguntaram o que era aquele galão vazio no porta-mala. E por que meu carro inteiro cheirava gasolina. Separaram nós 4 e interrogaram a gente separadamente. Depois eles trocavam e ficava. E interrogatório é engraçado, depois que você passa, você tem que segurar para não rir. Porque o cara pergunta, depois ele muda de assunto, depois ele pergunta de novo, depois ele muda de assunto, depois ele afirma coisas que você não falou, para ver com quais você concorda. Então se você estiver contando uma mentira, meu irmão, você vai vacilar mesmo. E com essa galera bem apessoada que eu estava, 11 policiais fortemente armados, no meio do nada, a 50 km da Bolívia, estão esperando a oportunidade para fazer o serviço deles. E a gente lá respondendo. Aí o cara vem interrogando, né? Qual é o seu nome? Ariovaldo. O que você faz? Sou pastor. Sou pastor da igreja evangélica. Qual? Onde? Aí, quem são as outras pessoas? O que eles fazem? Troca as pessoas. Depois troca de novo. Cada um interrogado 4 vezes. Só o cara tatuado na cara que não interrogaram ele. Por motivos óbvios, né? É o mais bandido de todos, tipo, você não vai confiar nesse tipo de gente, né? Depois de conferir tudo, 40 minutos sendo revistado, o carro, a gente, e sendo interrogado, o cara vem e faz a pergunta. Que pergunta é essa? A pergunta é a que você sempre deveria ouvir. As pessoas vêm e falam assim, rapaz,
Você é pastor mesmo? É sério? Ou você é crente mesmo? Ou como é que Deus te colocou aqui? Então, qual é a questão? A gente perceber que todas essas expressões de religiosidade que a gente vai construindo, elas às vezes são baseadas no equívoco de que nós achamos que nós temos Deus e estamos levando Deus com a gente que não tem. Quando na verdade Deus quer ser visto através de nós e apesar de nós. Quando? Quando nós reconhecemos as limitações da nossa individualidade e então não expressamos mais projeções para a vida do outro, achando que o outro tem que ser alguma coisa que eu mesmo não sou. E se o outro não é, então agora eu estou curado da vida comunitária. Porque por que eu vou esperar algo de alguém se eu mesmo não consigo ser? E nunca vou conseguir. É só porque Deus é bom. E aí então gente curada, andando com gente curada, permite que Deus faça apesar de nós. E aí quando a gente anda para a rua, sem a ansiedade de tentar falar de Jesus para alguém, as pessoas começam a ver Deus na nossa maneira de morrer para as partes, para representar o todo. E no final o policial vira para mim, assim como o cara do posto, assim como todo mundo, e faz os mesmos comentários. O policial vira e fala assim: rapaz, eu já fui para a igreja, mas aí eu mudei para cá e eu não conheço igreja nenhuma. Eu falei: opa, eu conheço. E assim a gente vai conversando. Toda viagem que a gente faz, as pessoas param e ficam deslumbradas em ver Deus dentro de uma forma que elas não esperavam. E às vezes você acha assim: não, deve ser legal ser maluco, né? Não é, velho. Não é legal passar por constrangimentos que a gente passa. Mas a verdade é que Deus quer ser visto das formas onde ninguém espera. Qual é a forma de Deus? Por isso que eu falei que Deus não pode ser contido dentro de um recipiente. Porque quando você coloca alguma coisa, um líquido ou um gás dentro de um recipiente, que forma que ele toma? A forma do recipiente. Se Deus pudesse estar dentro de você ou fora de você, você está definindo forma com Deus. Se eu, na minha forma humana, estiver vazio de Deus, se isso fosse possível, isso significaria que Deus é tudo menos a minha forma. Já é definir uma forma para Deus. Então isso não é possível. Qual é a forma de Deus? Então, Deus preferiu ser visto, ser percebido na humanidade, e não nas aberrações litúrgicas, não na aberração da espiritualidade, onde você acha que pode convencer o outro que as suas práticas religiosas vão aproximar a pessoa de Deus. Não. Quer aproximar o outro de Deus? Pare de atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Reconheça a sua limitação e a sua insignificância, e deixe que Deus faça as coisas apesar de você. Tendo razões para não amar, deixe que o amor de Deus transborde. E quando você vê, você já está abraçado com gente ruim, igual você. E quando você vê uma pessoa legal, uma pessoa chata, você vai pensar assim: eu preciso dar chata, porque as legais é natural, agora dar com as chatas é sobrenatural. Então, como eu estou querendo negar a mim mesmo e fazer aquilo que é a vontade de Deus, eu vou só naquilo que não me agrada. Qual é a forma de Deus? Deus quer ser percebido na humanidade, e a humanidade não é uma forma. Não é. A humanidade, irmãos, é exatamente a expressão para o mundo hoje de tudo que é caído, de tudo que é ruim. Mas Cristo entra para a humanidade, se faz homem e anda entre os homens, para que Ele mostre que o recipiente não é capaz de limitar aquilo que está dentro dele. Então nós estamos sendo chamados para, sendo humano, e apesar das nossas limitações de forma, a gente permita que Deus seja visto de maneira transcendental aquilo que somos. Quando a pessoa olhar para você, não é para ela não ter certeza, é para ela ser levada à dúvida, para que ela venha até você e faça a pergunta: por que você abraça desse jeito? Por que você ama desse jeito? Por que você fala, ou veste, ou faz o que faz? E essa é a pregação do Evangelho.
militância das coisas dessa vida nunca vão ocupar o lugar da pregação do Evangelho. Dar o que o rico tem para o pobre, que às vezes tem gente que acha que isso é que se trata do reino de Deus. Você fala, o problema da vida é rico e pobre, então eu vou pegar o que o rico tem e dar para o pobre para resolver o problema. Irmãos, perda de tempo. Jesus falou que dificilmente o rico entra no reino dos céus. Então a gente está querendo fazer do pobre rico para quê? Para ajudar? Ué, segundo as palavras de Jesus, você está complicando. Ah, então vou conformar com os pobres? Não, pelo amor de Deus, ninguém quer ser pobre também, né? Mas militar um padrão mínimo de dignidade é militar a causa de Mamon. É militar uma causa que não é a nossa causa. Vou explicar esse negócio para você. No ano passado eu sentei numa conferência com um pastor chamado René Padilha, que foi o cara que cunhou a expressão missão integral ainda na década de 50. E esse cara, velho, lá, 80 e tantos anos, tive o prazer de almoçar com ele. Aí eu falei, vou bombardear o velho de pergunta, né? Li altas coisas sobre o cara, vi o trabalho dele. Vou encher esse cara de pergunta. Aí eu comecei a perguntar, mas e a sua igreja? Como é que é lá? Quantas pessoas tem? Ele falou, rapaz, a gente tinha umas 300 pessoas lá. E nossa, louco. Ele falou, mas Deus está abençoando, a gente já está em 30. Aí eu falei, rapaz, eu sei do que esse cara está falando. Ele, não, mas se Deus quisesse eu chegar em 12 no final, eu já bati Jesus por um, hein? Olha a percepção dele. A percepção dele é assim, eu não estou preocupado com a massa, não. Estou preocupado com a coerência. A coerência é, eu vou andar integralmente com as pessoas, morrendo para a parte, para glorificar o todo. E quem não quiser morrer, não vai aguentar. Então a igreja dele já está com 30 mesmo. Super igreja. E aí eu fiz outra pergunta para ele. Falei assim, não, me explica aí essa crise que nós vivemos com relação aos problemas sociais da América Latina. Você vê alguma expectativa de resolver as crises? Crises políticas, econômicas, sociais, saúde, educação. Aí ele virou para mim e falou assim, Ari, deixa eu fazer uma pergunta. O filho do rico, que eu falei para ele que um dos grandes problemas do Brasil era saúde e educação. Porque dinheiro, o brasileiro é criativo para viver sem, né? Mas viver sem saúde e educação, você não mata um povo, você mata a próxima geração. Aí ele virou para mim e falou assim, Ari, o filho do rico recebe saúde e educação? Olha que pergunta boa, hein? O filho do rico recebe saúde e educação? Eu falei, recebe, boa. Ele falou, e o filho do rico é menos corrupto? Eu falei, não. Ele falou, então o problema não é saúde e educação. Aí eu desesperei, né, velho? Aquilo que eu achava que era o problema do mundo, ele está dizendo para mim que não é. Eu falei, qual que é o problema então? Ele falou, o evangelho. Falou, se as pessoas tiverem o evangelho, aí elas vão saber o que fazer com a saúde e a educação, que tem que ser dada também. Mas saúde e educação sem evangelho é militância tola, é igualdade sem Deus, é justiça a partir de pessoas que não compreendem que a justiça não lhe é própria, de que não está ao seu alcance. Então, meus irmãos, dar ao rico, dar ao pobre aquilo que é do rico, é atrapalhar a causa do pobre. Nós precisamos militar uma justiça do céu. E a justiça do céu é a consciência de que a vida comunitária é o caminho pelo qual Deus escolheu para que a gente manifestasse uma maneira de viver que inspirasse. Uma justiça que transcende a matemática, porque às vezes a gente vai dar não parte do que temos, nós vamos dar até mais do que a gente pode, mas não como justiça do indivíduo, mas justiça de uma consciência de corpo. Nós estamos aqui para ser Deus na terra, Deus visto na terra. E por que eu falei que militar um padrão de dignidade é militar a causa de Mamon? Porque Jesus é Deus no deserto. E às vezes a gente está querendo tirar as pessoas do deserto achando que isso é militar a causa de Deus. Irmãos, quer salvar o cara do deserto? Vai lá e morre no lugar dele. Jesus é Deus nas dores.
Jesus é o Cristo porque ele tem que morrer. Ele não é o Cristo se ele tem que viver, se ele tem que escapar. Jesus é o Cristo nas lágrimas. Para pensar na inconsistência do testemunho de Jesus diante da família de Lázaro. O cara morre, Jesus já sacaneia que espera quarto dia para visitar o cara, que é para ter certeza que está morto, morto mesmo, né? Que não é um diagnóstico ruim, que segundo a teologia judaica até o espírito já saiu do corpo. Aí ele chega lá e ele ele tem spoiler do que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem é Lázaro, ele sabe quem é Marta, Maria, ele conhece todos os elementos ali. Ele sabe até o que ele foi fazer lá. Então Jesus podia, primeiro não precisava nem ir lá, né? Mas ele faz questão. E ao invés de chegar e resolver o problema, não. Ao invés de ir direto em Lázaro, não. Ele vai nas irmãs. E elas se jogam no chão, faz aquele carnaval todo, típico de quem perdeu alguém que lhe era muito importante. E aí o que Jesus faz? Chora. É isso. Você quer tirar os outros das lágrimas, e não é para isso que Deus está nos chamando como igreja, como cristãos. Deus está chamando a gente para chorar junto, meus irmãos. Quem vai consolar toda lágrima lá na eternidade é Deus. A gente aqui é para derramar as lágrimas mesmo. A dor do outro se torna menor quando a gente está lá para chorar junto. A fome do outro se torna menor quando a gente está lá para comer junto. E a injustiça se torna menor quando nós estamos lá para sofrer junto. Então a vida comunitária é o único caminho, é a única opção de Deus ser visto no meio da humanidade, no meio da nossa geração. Jesus só é o Cristo na solidão do Getsemane e na solidão da cruz. Na hora H, sabendo que às vezes vai ter coisas que é você mesmo, e às vezes a gente está querendo salvar os outros da solidão. Quer salvar os outros da solidão? Vai lá. Fique sozinho com essa pessoa. Porque enquanto você não aprendeu o que é sofrer esse sentimento todo junto, não tem jeito. Você está orando para Deus resolver o problema, mas Deus já proveu a solução para o problema a você. Mas a gente está aqui tentando se salvar. Não vai dar certo. Então, irmãos, para encerrar, a cruz é para nós meta, a cruz é para nós destino. E como comunidade de graça, de misericórdia, de compreensão de quem Cristo é, de quem nós somos chamados para ser, nós precisamos agora trilhar essa jornada na direção dos outros. Entendendo que nós não estamos aqui levando Deus para ninguém, mas nós estamos aqui expressando como Deus é bom apesar de nós. E quando a gente fizer aquilo que a gente tem que fazer na simplicidade do nosso chamado, ou seja, parar de atrapalhar Deus, parar de fazer com que Deus seja menos visto por conta das nossas individualidades, as pessoas serão levadas a glorificar o Pai. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se há no seu coração alguma arrogância ainda de achar que a igreja tem alguma coisa errada para você não sirva, é porque você está se achando melhor do que aquilo que é a igreja de Cristo. Que isso possa ser curado na sua vida hoje. Eu tenho um amigo meu que uma vez disse uma frase que marcou minha vida. O cara crente, massa, daqueles que lê Bíblia, sabe? Não se faz mais, né? E ele frequentava uma igreja ruim mesmo. Eu virava para ele e falei: velho, o que você está fazendo lá? E ele virou para mim e falou uma frase que marcou minha vida. Ele falou assim: velho, crente bom tem que ficar na igreja ruim. Ué, por quê? Ele falou: ué, porque a igreja boa não está precisando dele. Aí eu parei para pensar e falei assim: velho, é mesmo, igreja boa não existe.
igreja boa, aos olhos dos homens, não existe. A igreja boa é aquela que tem consciência de que nós não somos bons. E de que a gente é bom crente na perspectiva de que reconhecemos que não há em nós bondade nenhuma que proceda do nosso próprio esforço. Pura e simplesmente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E aí então a gente se torna compassivo e misericordioso para com os outros, porque compreendemos que Deus é compassivo com a gente. E aí então o pecado não é mais problema, porque já que o meu pecado não é problema para Deus, por que do meu irmão vai ser? E a gente cresce em intimidade apesar de nós. E no meio dessa jornada Deus é glorificado. Nós vivemos em graça e em misericórdia. Nós passamos a privilegiar uns aos outros em amor. Nós morremos pela causa dos outros. E assim Deus é visto. A comunidade cresce, porque pessoas são atraídas para viver nesses relacionamentos, e no meio dessa jornada elas dizem assim: eu quero isso para a minha vida. Essa jornada de andar com gente que reconhece que não merece, que Deus é bom, gente que ama mesmo não tendo razões para isso. Isso é ser igreja, meus irmãos. E essa igreja nunca perde a relevância, nunca perde a razão de existir, nunca perde o sentido. Mudam os tempos, mudam os aspectos culturais, mudam as percepções a respeito da vida, mas ainda assim esta igreja, ela é fundamental. Ela é a única maneira que a gente conhece, que a gente encontra na nossa vida, de expressar quem Deus é uns para os outros, de expressar quem Deus é para este mundo. Então, se você desistiu da igreja, meu irmão, ou se você tem crise com relação à vida comunitária, entenda que esse é o seu destino. O propósito de Deus para todos nós é que a gente aprenda a glorificar o Pai na jornada comunitária. E é por isso que não há para nós outro caminho. Sabe aquela vontade de eu vou largar tudo, vou ficar na minha casa? É lindo e maravilhoso, mas isso é entediante. Porque quando você não estiver engajado com uma causa que envolva morrer, para você não tem sentido viver. Que Deus possa falar com você nessa noite, que Deus possa curar o seu coração com relação a essa questão da existência da igreja. Essa comunidade é uma comunidade nova, está fazendo aniversário, e é interessante isso, porque às vezes a grande crise das igrejas históricas é ficar fazendo conta de quantos anos elas têm, de quantos anos elas vão durar. Sabia disso? Eu fui pregar numa igreja que tinha 123 anos no ano que eu fui lá. E eles estavam em crise, porque eles falavam assim: rapaz, quantos anos isso aqui vai durar ainda? Uns 30? Mais uns 40? Eles estavam tão preocupados com quanto tempo eles tinham para frente, que eles esqueceram de viver de maneira grata por quanto tempo eles têm para trás. Porque o para frente não está no nosso controle. A única coisa que está no nosso controle é o agora. E o agora dentro da perspectiva de reconhecermos que a gente não pode fazer nada. A gente só reconhece que a gente não é competente, que Deus é bom mesmo, e aí vamos viver um dia de cada vez. Quando você vê, deu uma década. Quando você vê, deu 2. Quando você vê, o negócio já virou um tempo que você fica assim: rapaz, mas faz tempo, hein? Faz tempo. Então que a gente possa, irmãos, tentar entender que aquilo que Deus tem falado para vocês como comunidade é para que seja vivido na intensidade e não na longevidade dos anos. Aquilo que vocês podem usufruir como povo de Deus, como igreja de Deus nessa cidade, é para que seja usufruído no agora. Não deixe que a ansiedade do futuro tome conta do coração de vocês. Pare de achar que o propósito da igreja é resolver o problema. Nós estamos aqui só para celebrar. E se a nossa vida, todos os dias, for apenas uma celebração, for apenas a alegria de estar junto, todos os propósitos se cumpriram. Porque se a gente tiver a alegria de estar junto, apesar de nós já temos tudo, irmãos. Ser cristão não é reconhecer o Pai. Ser cristão é reconhecer o irmão. Porque o Pai qualquer boçal reconhece.
Mas o irmão é difícil, porque você está sendo chamado a tratar como irmão quem você acha que não é irmão. Por quê? Porque você acha que o outro não é digno. Mas se há em você a consciência de que você também, não sendo digno, foi chamado, então agora a sua relação com o outro se torna possível. Que nessa possibilidade, irmãos, Deus possa transformar a nossa consciência, para que a gente viva agora uma jornada onde, com baixíssima expectativa, a gente permita que a esperança daquilo que é o nosso chamado de Deus possa guiar os nossos passos. Porque a história de vocês é uma história que está sendo escrita todos os dias e nunca esteve sob nosso controle. É porque Deus é bom e é porque Deus faz, apesar de nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, como tem falado em todo o tempo, Pai. Mas nos dê de maneira especial sensibilidade para perceber o como a sua graça é aquilo que faz tudo acontecer em nós. O como que não é a nossa competência e nem nunca foi. O como que não é, Senhor Deus, a nossa habilidade e nem nunca foi. O como que não é sobre os cultos que participamos, as ofertas que nós oferecemos, os louvores que nós cantamos. Tudo isso, Pai, é apenas a tradução da consciência transformada que precisamos ter de quem o Senhor é, de quem nós somos e de que nós estamos destinados a viver juntos. Juntos para que as pessoas, apesar de nós, possam glorificar o Teu nome através de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque a gente às vezes tem buscado uma espiritualidade de consumo, onde tentamos resolver os problemas da nossa vida usando os outros como ferramentas. Cura-nos, Senhor, e usa-nos como resposta para as orações daqueles que às vezes convivem com cada um de nós. Usa-nos, Senhor, para sermos instrumentos do Teu amor e da Tua misericórdia para com todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. E que o Senhor abençoe como tem abençoado essa comunidade até aqui e continue dando a eles esse sentimento de amor que transborda, esse sentimento de ser uma família que contagia, e que em todos os anos que eles ainda irão viver como comunidade, este sentimento possa ser aquilo que seja a marca da existência deles. Não a organização, não as coisas que podem empreender com a força do seu braço, mas as coisas que o Espírito inspira. E se há no nosso meio alguém que tem vivido a crise, achando que às vezes a gente podia fazer mais, que às vezes a gente podia organizar mais, que a gente podia, sei lá, se institucionalizar mais, o Senhor possa trazer consciência nessa noite, de que se nós aprendemos a ser apenas um grupo de amigos que se amam ardentemente e permitem que Deus seja visto em nós, só isso, Pai, já é ser mais igreja do que nenhum homem é capaz de imaginar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Amém.